O rei James I da Inglaterra, também conhecido como James VI da Escócia, era uma figura complexa e fascinante. Ele não era apenas um monarca, mas também um estudioso dedicado e um escritor talentoso. Ele era um rei estudioso, profundamente interessado em teologia e filosofia. Passava horas em sua biblioteca, mergulhado em textos antigos e debatendo ideias com os maiores pensadores de sua época. James foi um escritor prolífico, escrevendo tratados sobre assuntos que vão desde bruxaria até o direito divino dos reis. Seus escritos revelam uma mente curiosa e uma paixão por entender o mundo ao seu redor. Ele é talvez mais conhecido por seu papel na criação da Bíblia King James, uma obra monumental que teve um impacto profundo na literatura inglesa e no pensamento religioso. Esta tradução da Bíblia não só tornou os textos sagrados mais acessíveis, mas também influenciou a língua inglesa de maneiras que ainda ressoam hoje. A história de James começa na Escócia, uma terra dividida por agitações religiosas e políticas. Desde jovem, ele teve que navegar por um cenário complexo de alianças e conflitos. Seu reinado marcou um momento crucial na história britânica, quando ele uniu as coroas da Inglaterra e da Escócia sob seu governo. Esta união não foi apenas política, mas também cultural, trazendo novas dinâmicas para os dois reinos. Este ensaio explorará a vida e o legado do rei James I, investigando seu passado, suas motivações e a influência duradoura da Bíblia King James. Vamos mergulhar nas complexidades de seu reinado e entender como ele moldou a história britânica e a literatura mundial. Nascido em 1566, a infância de James não foi nada idílica. Desde o momento em que veio ao mundo, ele foi envolvido em um ambiente de constante turbulência e incerteza. Ele foi lançado em um mundo de intrigas e perigos desde tenra idade. A corte escocesa era um lugar de conspirações e traições, onde a lealdade era rara e a desconfiança reinava. Sua mãe, Mary, rainha dos escoceses, era uma figura controversa, forçada a abdicar de seu trono quando James era apenas um bebê. A prisão e a abdicação de Mary deixaram uma marca indelével na vida de James. Ele se tornou o rei James VI da Escócia, com apenas 13 meses de idade. Imagine a responsabilidade de um reino inteiro sobre os ombros de um bebê. Crescendo cercado por conselheiros e regentes, James recebeu uma educação rigorosa. Esses homens moldaram sua visão de mundo e suas habilidades de liderança. Ele foi ensinado pelo renomado estudioso George Buchanan, que lhe incutiu o amor pelo aprendizado e um profundo conhecimento da literatura clássica. Buchanan era um mentor exigente, mas justo. No entanto, suas primeiras experiências também o deixaram com um profundo sentimento de insegurança e uma profunda suspeita daqueles ao seu redor. A constante vigilância e a necessidade de estar sempre alerta moldaram seu caráter. Essa educação moldaria sua abordagem de governança e suas interações com o mundo. James cresceu para ser um rei erudito, mas sempre carregando as cicatrizes de sua infância tumultuada. Em 1603, após a morte da rainha Elizabeth I, a Inglaterra enfrentou um momento de grande incerteza e expectativa. James VI da Escócia ascendeu ao trono inglês como Rei James I, unindo pela primeira vez as coroas de dois reinos historicamente rivais. Este evento marcou um ponto de virada na história britânica, pois unificou as coroas da Inglaterra e da Escócia sob um único monarca, criando uma nova era de governança. James era um político astuto e entendia o significado dessa união. Ele sabia que a estabilidade de seu reinado dependia de sua habilidade em harmonizar as diferenças entre os dois reinos. Ele procurou criar um senso de identidade compartilhada entre seus dois reinos, promovendo políticas que incentivavam a cooperação e a unidade. Ele adotou o título de Rei da Grã-Bretanha,
e encomendou uma nova bandeira da União para simbolizar a união das duas nações, um gesto que esperava que inspirasse lealdade e orgulho. No entanto, apesar de seus esforços, James enfrentou desafios significativos na união de seus dois reinos. A resistência vinha de ambos os lados, com muitos se apegando às suas tradições e identidades. Inglaterra e Escócia tinham sistemas jurídicos distintos, tradições religiosas e identidades culturais que muitas vezes entravam em conflito, tornando a tarefa de James ainda mais complexa e desafiadora. Uma das áreas-chave onde James buscou promover a unidade foi no âmbito da religião. A Inglaterra era uma nação protestante, enquanto a Escócia era predominantemente presbiteriana. O próprio James era um protestante devoto e via uma igreja unificada como essencial para a estabilidade e harmonia de seu reino. No entanto, havia profundas divisões dentro do protestantismo inglês, com várias facções disputando poder e influência. Uma das questões mais urgentes que James enfrentava era a crescente insatisfação com a tradução inglesa existente da Bíblia, a Bíblia dos Bispos. Seção 5. O trabalho de muitas mentes. Em 1604, na Conferência de Hampton Court, o rei James concordou com uma nova tradução da Bíblia para o inglês. Essa tarefa monumental foi realizada por 47 estudiosos, divididos em 6 grupos baseados em universidades por toda a Inglaterra. Eles trabalharam diligentemente por 7 anos, utilizando os melhores textos hebraicos e gregos disponíveis. Os tradutores foram instruídos a produzir uma Bíblia que fosse precisa e acessível ao povo comum. Eles também deveriam evitar quaisquer interpretações controversas ou notas marginais que pudessem alimentar disputas religiosas. O resultado de seu trabalho foi a Bíblia King James, publicada pela primeira vez em 1611. Seção 6. Um marco cultural. A Bíblia King James foi um sucesso instantâneo, tornando-se rapidamente a tradução padrão da Bíblia em inglês. Ela foi elogiada por sua beleza literária, sua precisão e sua clareza. A Bíblia King James teve um impacto profundo na literatura inglesa, moldando a linguagem e o estilo de incontáveis escritores, poetas e dramaturgos. Sua influência se estendeu muito além do reino da religião. Suas frases e versos se tornaram parte integrante da linguagem cotidiana. A Bíblia King James também desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da lei, educação e cultura inglesas. Seção 7. O legado do rei James. O rei James I morreu em 1625, deixando para trás um legado complexo. Ele foi um rei estudioso que presidiu um período de relativa paz e estabilidade. Ele supervisionou a criação da Bíblia King James, uma obra que continua a moldar a língua inglesa e inspirar milhões ao redor do mundo. No entanto, ele também foi um governante profundamente imperfeito. Sua crença no direito divino dos reis e suas tendências frequentemente autoritárias o colocaram em conflito com o parlamento e lançaram as bases para a Guerra Civil Inglesa. Apesar de suas falhas, o rei James I deixou uma marca inegável na história britânica. Seção 8. Um impacto duradouro. A história do rei James I e da Bíblia. King James é uma prova do poder duradouro da linguagem, da importância da fé religiosa e das complexidades da liderança política. A Bíblia King James continua sendo um dos livros mais lidos e amados do mundo. Sua linguagem continua a ressoar com os leitores séculos após sua primeira publicação. A Bíblia King James permanece como um testemunho da visão do rei James I e da dedicação dos estudiosos que a trouxeram à vida. Seu impacto na literatura, religião e cultura inglesa é imensurável. Ela permanece um alicerce da civilização ocidental,